Compartilhar minha telinha. Deixa eu ver se está gravando. Yes. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia. Passa muito rápido. Sai daqui. Aí, hoje nós vamos para a sessão 2. Aprender a emagrecer. Lembra que eu falei ontem que hoje a gente ia aprender a emagrecer? Muito bem. Ó. Sessão 2. Ontem nós aprendemos a ter clareza, né? A identificar alguns processos, alguns pensamentos, alguns sentimentos, mas cada dia a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessa ideia de clareza também. Mas hoje o nosso foco é o aprendizado. Como assim aprender a emagrecer? Durante a aprendizagem, ocorre a interiorização de uma série de comportamentos e capacidades intelectuais. A gente vai armazenando os conhecimentos nas gavetinhas, né? Aquisição de novos conhecimentos e o desenvolvimento de competências. Verifica-se também a alteração de conduta de um indivíduo, alteração de comportamento, em que as informações adquiridas podem ser absorvidas através de técnicas de ensino ou pela mera aquisição de hábitos. Então, pode ser tanto teórico, né? Vocês podem aprender tanto de forma teórica ou prática, que é através da aquisição de hábitos. Vamos em frente? Então, a Fabi já participou do nosso grupo 1, né? Onde eu expliquei para vocês que emagrecer é igual a aprender a dirigir. Jesus, como assim emagrecer é igual a aprender a dirigir? Vamos lá. Hoje eu quero te explicar como você irá fazer para aprender a emagrecer. E nós vamos fazer essa metáfora entre emagrecer e dirigir para que você entenda como funciona o processo de emagrecimento no subconsciente, certo? Você já parou para observar um iceberg? Já já eu vou colocar uma fotinha do iceberg aqui, tá? Então, entenda como funciona o nosso cérebro. Tem o iceberg, que é uma montanha de gelo, né? E só a pontinha que aparece para fora da água. A ponta do iceberg representa 5% do nosso cérebro e é o nosso consciente. Então, o nosso consciente é só aquela pontinha ali do iceberg. Depois a gente vai ver a foto que o resto, 95%, que é aquilo que está submerso, que está oculto, é o nosso inconsciente, por incrível que pareça, gente. Então, o que acontece durante o nosso processo de emagrecimento? Nós temos que fazer com que as nossas ações, atitudes e tudo o que a gente aprende durante o processo de emagrecimento se torne algo inconsciente para que isso acabe ficando no piloto automático depois. É assim que você aprende a emagrecer. E como é que nós vamos comparar isso com o ato de dirigir? Nós temos 4 fases de aprendizado durante o processo de emagrecimento e durante qualquer aprendizado, tá? Nós vamos passar por essas 4 fases. Olha aqui, ó, a foto que eu falei. Esse é o nosso consciente. Bem-vinda, Tati. Que representa 5% do nosso cérebro. Olha lá a pontinha do iceberg. Tudo isso daqui, quer dizer, só isso daqui é o nosso consciente. O que é o consciente? São os nossos pensamentos, os nossos raciocínios lógicos, aquilo que a gente percebe conscientemente, tá? Então, geralmente quando a gente está em estado de vigília, em estado de alerta, a gente está no estado consciente, que é na onda beta, E aqui, tudo isso que está aqui embaixo, ó, foi lá onde o Titanic bateu, né? No iceberg.
Tudo isso que está aqui embaixo é o nosso subconsciente, que é a parte submersa do iceberg. Aqui tem um pré-consciente, que é um intermediário entre um e outro, que seriam as ondas alfa, né? E o inconsciente, que está lá no fundo. Então, são nossas memórias, nossas lembranças, lembranças de longo prazo, tá? Ai, gente, pulsões, eu esqueci o que é esse pulsões aqui, não sei nem o que tá aqui. Seria mais impulsos, né? Os nossos instintos, recalcamentos, que são as nossas reações, os desejos, medos, que o que a gente fala também, as necessidades primárias, né? Nossas necessidades primárias de sobrevivência, que são a luta ou a fuga, né? Tudo fica aqui registrado no nosso inconsciente. Vamos lá. Então, é necessário que todas as coisas fiquem lá no nosso subconsciente e acabem entrando no piloto automático, para que então você possa fazer isso depois, de uma maneira que não fique pensando, que seja realmente uma forma mais livre. Então, tudo que a gente aprende, depois que já está solidificado o aprendizado, ele vai para o subconsciente para não precisar gastar tanta energia. Então, a gente já faz automático, sem ter que pensar, sem ter que raciocinar. É uma forma de economia de energia do nosso organismo, né? Vê, até nisso o corpo quer economizar energia. Então, funciona assim. Quando, por exemplo, você está lá com seus 12, 13 anos de idade, não sabe que você é capaz de dirigir. E aí você faz 18 anos, né? Hoje em dia tudo mais cedo. Você faz 18 anos e aí você já sabe que você é capaz de dirigir, mas você ainda não sabe como dirigir. E aí você tem um instrutor lá do seu lado na autoescola e te explica: passa a marcha, pisa na embreagem, passa a marcha, não sei o quê, explica todos os movimentos. E aí você percebe que você é capaz de fazer aquilo, tá? Essa é a segunda fase do aprendizado. A primeira fase é aquela que você não sabe que é capaz e que você não sabe como realizar aquela atividade. A segunda fase, você já sabe que é capaz, mas você ainda não sabe como fazer. Aqui, ó. Ela acontece quando você já sabe o que fazer, mas não sabe como fazer. Então, você olha para o carro, né, e fala: eu já posso aprender a fazer isso. Agora, como? Nesse momento, você não sabe ainda como vai fazer aquilo, então o seu instrutor vai para o banco do carona, você vai para o banco do motorista e você vai dirigir. Coloca o pé na embreagem, coloca a primeira marcha, faz tudo aquilo lá pensando num checklist, né? Número 1, liga o carro. Número 2, faz isso, faz aquilo, tudo devagar, é uma fase de aprendizado. E aos poucos você já vai aprender como fazer para dirigir, porque você já vai estar ali fazendo, praticando, né? Então, no início você tem que pensar em cada etapa do processo, tem que ficar pensando, agora eu vou pisar na embreagem, vou colocar a segunda marcha, vou soltar devagar, vou acelerar, vou soltar a embreagem, vou acelerar, não sei o que lá. Você tem que pensar em tudo. Precisa raciocinar e tem que se concentrar. Essa é a terceira fase do aprendizado. Você já sabe o que fazer, você já sabe como fazer, mas você tem que pensar em todos os instantes. Eu pus aqui bem na setinha. Então, aqui, ó, a primeira fase é essa daqui, ó, inconsciente, incompetente. Você não sabe que é capaz e você não sabe como fazer. Na segunda fase é o consciente incompetente. Você já tem a consciência de que aquilo é possível, mas você ainda não sabe como. A terceira fase, que é aquela que você já está executando,
é o consciente competente. Você já sabe fazer, já sabe que é capaz, já sabe fazer, mas você tem que pensar conscientemente o tempo inteiro, né? E aí vai chegar uma hora, depois que você fez autoescola, talvez uns 6 meses, talvez até menos, dependendo da sua prática, dependendo da frequência com que você dirige, 1 ano, você já vai dirigir no piloto automático. Vai chegar aquela hora que você está dirigindo e vai atender o celular, vai passar batom, vai comer, vai trocar de marcha, vai pisar no acelerador, vai fazer tudo ao mesmo tempo, ainda vai xingar o povo, né? Dirigindo no piloto automático, conversando, sem precisar raciocinar em cada etapa do processo. Então, significa que o processo já saiu do consciente e já foi para o subconsciente, né? Já entrou no piloto automático. E aí é essa quarta fase aqui, ó, onde o seu inconsciente se torna competente naquela ação. Você faz sem pensar. É como andar de... Opa, a Roberta chegou. Boa noite, Roberta. É como andar de bicicleta, você nunca mais esquece. É como dirigir, você nunca mais esquece. E para emagrecer é da mesma forma, você nunca mais esquece o que você tem que fazer e o porquê que você tem que fazer aquilo para emagrecer. Tranquilo até aqui? Então, para emagrecer, tudo funciona da mesma forma que aprender a dirigir, que aprender a andar de bicicleta, que aprender qualquer coisa. Nós temos que passar pelos 4 processos. Boa noite, Val. Nós temos que passar pelos 4 processos de aprendizado do nosso cérebro. Consciente, incompetente. Deixa eu voltar aqui, que eu sempre confundo essa parte do... Ó, inconsciente, incompetente. Consciente, incompetente. Então, você sabe o que fazer, mas não sabe como. Depois você sabe o que fazer e sabe como fazer. E depois você não precisa mais nem pensar e já está fazendo. Já é o inconsciente competente. Então, de repente, você que está aí do outro lado pode pensar: puxa, eu não sei nem o que fazer, nem por onde começar para emagrecer. Estou tão perdido, não sei nem por onde nem o que fazer para emagrecer de verdade, de fato, definitivamente. Então, significa que você está no inconsciente incompetente. Saiba que o primeiro grande passo você já deu e está aqui dentro desse desafio. Nós vamos sair desse inconsciente incompetente e vamos atravessar as 4 fases do aprendizado. Vamos falar sobre atitudes e decisões simples que, ao serem feitas, assim como aconteceu no seu processo de aprender a dirigir, mas eu não aprendi a dirigir. Pense em alguma coisa que você aprendeu, que agora você faz no piloto automático. Cozinhar, né? Gente, eu sou incompetente para cozinhar. Eu tenho que pensar em tudo. Não está no piloto automático. Mas tem gente que já vai lá, já põe 6 panelas ali ao mesmo tempo e fala no celular e lava a louça e cuida de menino, né? Pode ser você. Ou então você pode ser essa aqui do dirigir. Eu sou mais de dirigir. Então, como aconteceu no processo de aprender a dirigir ou de aprender a fazer qualquer coisa que você domina, você irá passar pelo processo de aprendizado do emagrecimento e isso ficará gravado no seu cérebro. É fundamental que você lembre, assim como no processo de dirigir, que no início foi necessário pensar em cada etapa. A grande questão e o sucesso parte do princípio daquilo que você pensa. Logo, é fundamental que você coloque esses ensinamentos em prática a todo momento, assim como você precisa trocar de marcha, né? Para aprender a trocar de marcha, você tem que fazer o quê? Trocar de marcha. Senão você não vai aprender a trocar de marcha. E hoje eu até anotei aqui que eu estava vendo um vídeo, ó,
A minha agenda, né? A agenda 2020 vira caderno, né, gente? Então, dá para vocês lerem aqui ou tá invertido? Velocidade de implementação. Velocidade de implementação é o segredo para a gente ter sucesso hoje em dia. Antigamente a gente ficava planejando demais, né? Planejava até morrer, morria planejando e não executava nada. E hoje em dia as coisas estão ao contrário. A gente está executando 80% e planejando só 20%. Então, a partir do momento que vocês pegarem esse conhecimento aqui, esse ensinamento que eu estou passando para vocês, já coloquem em prática. Não fica pensando, não fica planejando, não fica querendo deixar para depois que você comprar aquela salada ou aquela alimentação saudável. Não, já começa a colocar em prática, beleza? Então, no começo, como esse processo todo ainda não está lá no seu subconsciente, está apenas no seu consciente. Você vai ter que pensar em tudo, em cada etapa. Antes de comer, você tinha o quê? O impulso, né? Não pensava em nada, abria a geladeira, glock, engolia, nem mastigava. Me lembrem de falar da mastigação. Você simplesmente atacava a comida. É porque você estava com aquele hábito gravado no seu subconsciente, no piloto automático. Um hábito de gordo, um hábito de pessoa gorda. Quando eu disser gordo, gente, não me entendam mal, por favor. Eu já fui gorda várias vezes, então não é no sentido pejorativo que eu tô falando, tá? Agora você vai ter que arrancar esse hábito de gordo e colocar um hábito de magro. E para isso precisa passar pelos 4 processos de aprendizagem do cérebro. Vamos lá. No começo, você vai se pegar agindo impulsivamente, porque tá lá aquela estrada neural formada, já antiga, no piloto automático. Você vai acabar se pegando, indo para a comida sem pensar. Mas com o tempo, seu cérebro vai aprendendo até que chega o momento de entrar no piloto automático. Ou seja, você já é capaz de pensar antes de atacar a comida. Tá? Só que até lá existem várias técnicas de aprendizagem. São as técnicas mentais que vão te ensinar como entrar no piloto automático do emagrecimento. Essas técnicas que eu vou te ensinar vão fazer com que o seu pensamento mude. Vão fazer com que você encontre e viva uma transformação mental. Então, você vai entrar no piloto automático do seu subconsciente e do seu emagrecimento. Nós vamos emagrecer a sua mente primeiro. E agora que você já tem o conhecimento do processo de aprendizagem... Sofia, por favor. Agora que você já tem o conhecimento do processo de aprendizado do cérebro e aprendeu que emagrecer é como dirigir, o que você vai fazer na prática para ter resultados reais de emagrecimento a partir de agora? Pensa aí, o que vocês podem colocar em prática já, now, at this moment. Então vamos lá. Imagina que você está em uma situação diante de algum alimento e você quer agir impulsivamente. Você percebe que vem aquele impulso, aquela coisa que vem lá de dentro, e aí você vai lembrar de mim. Lembre-se do que eu falei sobre o terceiro passo, em ter que pensar em cada ação antes de executar, igual quando você aprendeu a dirigir, igual quando aprendeu a escrever, igual quando aprendeu a cozinhar, e tem que pensar em tudo. Da mesma forma, você vai ter que parar e pensar antes de atacar a comida. Então, eu listei aqui umas perguntas para vocês anotarem. Podem até tirar um print e fazer igual eu disse ontem. Colar na geladeira, colar no fogão, colar em qualquer lugar, no armário, no espelho, no guarda-roupa, no celular. Será que eu realmente estou com fome ou estou tentando alimentar um vazio?
uma falta, uma dor ou qualquer outra questão emocional desconfortável nesse momento. Pode ser desconfortável, pode ser uma emoção desconfortável, ou pode ser igual eu disse ontem, né? Uma euforia, uma vontade de comemorar, certo? Então anotem aí. Segundo, será que eu realmente preciso dessa comida agora? Aí você para e pensa, eu comi bem, me alimentei bem, estou nutrido, preciso dessa comida agora. E terceiro, se eu comer isso agora, eu vou conseguir chegar ao meu objetivo? E aí, gente, vocês lembrem do que eu falei ontem da água, né? Da sede. Enquanto vocês estiverem se perguntando isso daqui, perguntem também, ó, será que não é sede? E aí tomar água para saber se é sede, tá? Porque 80% das vezes é sede. Se não for emocional, é sede, tá? Porque a maioria é emocional. E aí vocês se perguntem, pergunta se não é sede e vamos em frente. Se eu começar agora, eu vou conseguir chegar ao meu objetivo? Lembra lá da visualização que a gente fez ontem, do objetivo. E aí, no momento que você para, responde essas perguntas, você desvia o seu cérebro daquele piloto automático para outra direção. E aí você assume o comando da sua ação diante da comida. Tá? Porém, entenda que não basta você aplicar essa técnica uma vez, duas, três. Você precisa aplicar muitas vezes. Os estudos dizem que um hábito ele começa a se formar em 7 dias. Então, por isso que eu coloquei o desafio de 7 dias. Eu poderia colocar de 3. Mas como eu quero que vocês já comecem a formar um hábito, a gente já começa em 7 dias. Mas ele começa a se fixar mesmo, a se tornar duradouro com 21 dias. Mas para ele virar estilo de vida, vocês têm que praticar 90 dias, tá? No mínimo. Algumas pessoas menos, outras pessoas mais, para tornar esse hábito um estilo de vida. Assim como você sai da autoescola, não é de um dia para o outro que você sai lá dirigindo, xingando, falando no celular e pondo cinto e tudo mais ao mesmo tempo, não é mesmo? Ou você já sai na primeira aula fazendo isso, trocando marcha, ligando rádio, conversando, abrindo vidro, não, né? Então, saiba que vai demorar um tempinho até você entrar no piloto automático para dirigir e para entrar no seu processo de assumir o comando do seu emagrecimento. Você vai chegar ao piloto automático depois de um tempo de prática desses exercícios e após passar constantemente por todas as fases do aprendizado do cérebro, olhando o seu processo de emagrecimento. Então, eu quero agora que vocês se comprometam a parar e pensar e fazer essas 3 perguntas durante esses 7 dias, que hoje já são 6, né? Mas aí faz no mínimo por 7 dias e me diga se já começou a instalar aquele hábito em vocês. Vocês vão me dizer depois. As meninas que fizeram foi muito produtivas, que fizeram direitinho. O que você precisa saber é que durante todo esse processo das 4 fases do aprendizado, é preciso ter paciência com as circunstâncias. A Carlinha chegou. Bem-vinda, Carla. Paciência com as circunstâncias e com você, para que efetivamente entre no seu subconsciente. O nosso cérebro funciona assim, né? Até ele gravar tudo no seu subconsciente leva um tempo, até que você mude a mente de hábitos gordos para uma mente magra também leva um certo tempo.
E conforme você for fazendo, irá perceber que você vai se adequar, que vai se habituar à libertação. Vai ser uma coisa que vai ficar leve, não vai ser algo pesado. Ai, eu tenho que emagrecer. Não vai ser eu tenho que emagrecer. Eu tenho que fazer exercício. Não, vai ser eu quero emagrecer. Eu quero fazer exercício. Eu estou emagrecendo. Você vai pegar o gosto pelo exercício, porque as técnicas mentais também vão te ajudar nesse sentido. Então, durante essa semana, né, eu já falei, eu te convido a realmente colocar em prática esse aprendizado e se permitir passar pelas 4 fases de aprendizado do seu cérebro. E lembre-se sempre, emagrecer é como aprender a dirigir. Então, aqui está o nosso desafio do dia 2. Se fazer essas perguntas antes de comer. Será que eu realmente estou com fome? Ou estou tentando alimentar um vazio, uma falta, uma dor, um estresse, uma raiva? Ou até mesmo uma felicidade excessiva, uma comemoração? Uma questão emocional nesse momento? Será que eu realmente preciso dessa comida agora? Será que eu estou com sede? Né? Ou será que eu estou me sentindo fraca e estou achando que é fome, mas é o meu organismo que está desidratado e eu preciso tomar uma água? Ou até mesmo um café já resolveria? Se eu comer isso agora, eu vou conseguir chegar ao meu objetivo? Então, essas são as 3 perguntas. Eu vou mandar lá no grupo, bonitinho, para vocês, tá? Quem quiser imprimir, colar na geladeira, né? A Amanda não tá aqui. A Amanda imprimiu e colou na geladeira os negócios. Desafio: fazer os treinos da semana, né? Nós temos só uma semana, então não deixa para depois. Ah, mas vai ficar gravado, depois eu faço. Não, já começa a colocar em ação, ó. Vocês não vão entender minha letra, né? Minha letra bagunçada. Velocidade de implementação. Já começa hoje. Ó, nossa, jantei, acabei de jantar. Espera um pouquinho, espera aí uns 40 minutos e vai treinar. Durante o cumprimento do desafio, tire uma foto e envie no meu contato particular, se você tiver vergonha, ou poste no grupo, se você quiser motivar os outros colegas do desafio, tá? Então, treinou, vai lá, clique. Pode tirar uma foto sua, pode tirar uma foto do colchonete ou da tela do celular. Não precisa tirar uma foto de você treinando, se você tiver vergonha. Pode tirar a foto lá que você fez do seu tênis. Tinha uma menina no grupo do Em Paz com a Balança que ela tirava foto do tênis dela. Pronto, concluído. Tá valendo. E quantos por cento você está comprometido a fazer atividade física durante esta semana, numa escala de 0 a 10? Escreve aí no seu caderno. Atividade física, estou comprometido em 0 a 10. Responde para mim. E agora eu vou ver vocês. Cadê, gente? Aqui. Stop share. Ah, eu não tirei foto até hoje da tela, né? Sofia, me empresta o celular aqui para eu tirar foto da tela, por favor. Meninas, responderam aí para mim? Não tem problema não, é rapidinho. Responderam aí para mim o comprometimento? Quem está comprometido 0 faz assim. Quem está 1 faz assim. 2, 3. Quem está 10 faz assim. Aê! Uai, Val, 5, Val? Cadê o resto dos dedos, Val? Aê! Então, eu vou tirar foto todo mundo fazendo 10. Vamos lá. Peraí. A minha ajudante aqui. Todo mundo faz 10. 10. Me dá agora. E
Lembrando da questão da mastigação, tem 4 minutos e 30 ainda para a gente conversar aqui. Lembrando da questão da mastigação, desafio passado eu detalhei bastante para as meninas, né? Sempre que vocês estiverem se alimentando, coloque a comida ou o alimento na boca, dá a garfada, descansa os talheres. Não fica segurando o talher, descansa os talheres. Opa. Descansa os talheres, mastiga, mastiga, mastiga. Quantas vezes? 30, 40, 50, 10? Depende do alimento. Você vai mastigar até o alimento virar uma papa, até ficar bem pastoso. Então, por exemplo, se for cenoura crua, vegetal cru, vocês vão ter que mastigar umas 40 vezes, mais ou menos. Se for carne também. Agora, se for algo mais mole, tipo fruta, aí vai variar de 20 a 30 vezes, mas não precisa contar. Só sente o alimento virando pasta, virando papa, né? Bem pastoso, consistência pastosa. E aí deixa ali o alimento na boca, vai saboreando, vai sentindo a textura, sentindo todos os sabores. Respira, porque muita gente come em apneia. Eu mesma, eu comia em apneia, eu parei para perceber isso. Eu comia, principalmente quando a hora de almoço era corrida, era assim, ó, nem respirava lá no quartel, principalmente apitar, acabou o almoço, levanta, todo mundo sai correndo entre forma. Aí eu comia sem respirar, mas gente, para, né? Mesmo que vocês tenham pouco tempo de almoço, foca ali, desliga o celular, põe no mudo, põe do lado, não liga a televisão, não liga o computador, concentra no seu alimento. A Manu faz uma coisa bem bonitinha, né? A Manu, ela monta o prato, ela monta até um cenário lá da mesinha dela, tal, para ela poder sentar e comer. E aquilo alimenta o nosso cérebro também, porque nós somos muito visuais, né? A maioria de nós. Então, você vê um prato bem montado, aquele cenário ali, que já libera endorfina e serotonina. Então, já diminui aquela necessidade de comer mais. Já aumenta a sensação de prazer, né? Você vendo aquele prato arrumadinho, aquele cenário bonitinho. Eu sei que na vida corrida do dia a dia é difícil, mas tenta pelo menos em uma das refeições organizar, né? Nem que você leve uma marmita para o trabalho, mas senta, põe a sua marmitinha bonitinha ali, desliga o computador, desliga o celular, vai para um local mais isolado, que não tenha chefe, que não tenha filho, né? Ai, ai, ou então, né, se tiver filho ali do lado, fala, vamos comer com calma, vamos concentrar no alimento. Torne aquilo um ritual mesmo, para vocês irem mastigando, sem conversar. E aí, aos poucos, vocês vão começando a perceber a sensação de saciedade. Vai cortar, e eu já vou iniciar, a gente vai voltar para eu conversar com vocês, tá? Então, mastiguem bem para perceber o sinal de saciedade. Vocês fazendo aquelas perguntas e tomando a água para ver se não é sede, vocês vão identificar o sinal de fome. E mastigando, tornando aquele momento único, vocês vão começar a perceber o sinal de saciedade, tá? E com isso a gente vai diminuindo aos poucos a ingestão do alimento, da comida por emoção e se alimentando cada vez mais só para nutrir mesmo o organismo e o emagrecimento vem naturalmente, tá? Eu vou finalizar aqui para a gente iniciar uma outra só de bate-papo sem gravação.